Cynthia Anderson vinha de uma família muito religiosa. Sua família, namorado e grande parte do seu círculo social eram todos cristãos. Sua família participava de muitos eventos da igreja. Ela era uma cristã devotada. Ela e seu namorado estavam ansiosos para frequentar uma faculdade bíblica juntos. O pai de Cynthia descreveu ela como sendo uma garota obediente, quieta e que tinha muitos amigos. Cynthia trabalhava no cargo de secretária jurídica em um escritório de advocacia, que ficava em um shopping center em Toledo, Ohio. Um dia ela estava no seu escritório trabalhando como qualquer dia normal, porém algo de estranho estava prestes a acontecer. Cynthia estava trabalhando e em um certo momento ela observa pela sua janela de seu escritório, e percebe que na parede que dava para a vista da janela de sua sala, estava escrito uma estranha mensagem que dizia: "Eu te amo, Cindy de GW." Aquela estranha mensagem deixou Cindy e seus colegas de trabalho confusos e perturbados. Uma amiga de Cindy disse que Cynthia era a única Cindy que trabalhava naquele lado do shopping, onde ficava o escritório de advocacia. Cindy, por sua vez, não conhecia alguém com as iniciais GW. Além disso, as iniciais CJ mais GW também foram pintadas em vários locais diferentes do shopping. Cindy, cujo nome do meio era Jane, não tinha ideia de quem era GW, mas temia que ele pudesse estar perseguindo ela. No mesmo ano, Cynthia estava tendo vários pesadelos, e a maioria deles sempre eram meio parecidos. Um deles, ela está no trabalho quando ouve uma batida na porta. Ela para o que está fazendo para responder. Ela olha para ver quem é um homem que ela reconhece e o deixa entrar. O homem começa a persegui-la, e ela tenta desesperadamente se afastar dele. Abrir a porta foi o pior erro que ela já cometeu. Ele a atormenta, sequestra e a assassina. Naquele momento, ela acorda e percebe que está tendo outro pesadelo horrível. Sua irmã se lembra de uma manhã, enquanto se vestia para o trabalho, ela ouviu Cindy chorando com sua mãe sobre os pesadelos lúcidos que estava tendo. Sua mãe tentou consolá-la e dizer que era apenas um sonho horrível. Cindy chorou de terror e disse para a mãe dela: "Ele me matou, mãe." No último ano, ela teve pesadelos em que foi sequestrada por um homem e assassinada. Cynthia tinha uma paranoia constante de que alguém estava perseguindo ela, principalmente depois da estranha mensagem escrita na parede que ficava de frente ao seu escritório. O tempo passou e após 6 meses, aquela mensagem estranha que estava na parede em frente à sua janela foi finalmente apagada, porém algumas semanas depois, a mensagem aparece novamente. Escrito a mesma coisa, porém dessa vez a mensagem era maior e era mais visível. Além disso, no mesmo ano os pesadelos de Cynthia ainda eram comuns, atormentada com pesadelos parecidos sempre com um padrão. Um assassino a perseguia, a sequestrava e a assassinava. Algum tempo passou, e apesar de a estranha mensagem ter sido escrita novamente, Cynthia continuou trabalhando em seu escritório normalmente. No verão de 1981, Cynthia começa a receber várias ligações anônimas com mensagens perturbadoras e alguém desconhecido começa a falar e assediar Cynthia, embora ela não contasse a ninguém o que a pessoa do outro lado da linha dizia. Devido ao medo constante de Cynthia de que alguém poderia estar perseguindo ela, seus chefes recomendaram a Cynthia que sempre que ela estivesse sozinha no escritório, deixar as portas do escritório trancadas, até em horário comercial. E além disso, uma campainha de emergência foi instalada em sua mesa. Em casos de emergência, a campainha poderia ser acionada, e a loja próxima ao escritório de advocacia iria ser notificada. Dia 3 de agosto de 1981, Cynthia estava trabalhando no escritório normalmente, e um cliente chamado Larry Morris foi ao escritório para pagar sua conta jurídica. Ele estava conversando com Cynthia enquanto preenchia um cheque e de repente o telefone de Cynthia toca. Ela atende normalmente com sua voz alegre e normal, e rapidamente desliga o telefone. Alguns segundos depois o telefone toca novamente. Cynthia atende e desliga rapidamente o telefone. Cynthia parecia diferente, dava para notar que ela havia mudado de repente suas expressões e parecia estar com muito medo. Larry, percebendo isso, perguntou a Cindy se estava tudo bem, e ela se forçou a sorrir e disse a ele que estava bem. Quando ele tentou pressioná-la para obter mais informações, ela admitiu que as ligações vinham acontecendo muito recentemente, mas se recusou a dizer mais nada. Larry pagou a conta e foi para casa, mas a expressão de medo de Cynthia deixou Larry tão preocupado que chamou a polícia e disse a eles que havia algo que assustava muito a Cynthia e perguntou se eles podiam fazer uma patrulha pelo shopping onde ficava o escritório de advocacia que ela trabalhava.
para checar se estava tudo bem com Cynthia. Mesmo depois de anos, Lowry disse aos repórteres que ainda conseguia se lembrar da expressão de medo em que Cynthia mostrou naquele dia, e só de lembrar disso faz ele sentir calafrios, porém não se tem certeza se a polícia foi enviada ao shopping naquele dia. 4 de agosto de 1981. Parecia apenas mais um dia normal. Cynthia havia pulado o seu café da manhã e havia se despedido dos pais para ir trabalhar, e falou para eles que os veria mais tarde. Ela saiu apressada para ir trabalhar. O trajeto de Cynthia até o seu trabalho durava em média 20 minutos. Cynthia chegou ao shopping onde ficava o escritório de advocacia que ela trabalhava, provavelmente às 8h30 da manhã. Como de costume, ela estacionou o seu carro perto da porta da frente da advocacia. Ela saiu do seu carro e foi até a advocacia, onde ela destrancou a porta, entrou e trancou como de costume. A rotina de Cindy na parte da manhã daquela advocacia era calma, pois havia pouco movimento na parte da manhã. Pela manhã, ela era responsável por receber telefonemas e fazer ligações. Cynthia havia recentemente informado ao seu chefe que estava deixando o seu trabalho para começar a estudar em uma faculdade com seu namorado. Naquela manhã, os advogados que trabalhavam com Cindy estavam no tribunal. Cindy estava sozinha no escritório. Como de costume, acomodou-se em sua mesa e ligou o rádio no volume baixo. Cynthia tinha o hábito de ler um romance de bolso em horários sem movimento no escritório. Além disso, aquele dia era um dia úmido e quente, por isso Cynthia ligou o ar-condicionado do escritório. Existem registros que mostram que Cindy usou o telefone aquele dia até às 9h45. Naquele mesmo dia, por volta das 10 da manhã, a mãe de Cindy ligou para Cindy no escritório. Porém, ela não conseguiu falar com Cindy e achou que Cindy estava ocupada com uma ligação, e por isso ela resolveu que ligaria mais tarde. O tempo se passou, e por volta do meio-dia os advogados que estavam no tribunal foram para a advocacia trabalhar. Quando chegaram, encontraram o escritório trancado, as luzes, o ar-condicionado e o rádio estavam todos ligados. Eles chamaram por Cynthia, mas ela não estava no escritório. Eles perceberam que a bolsa e as chaves dela não estavam lá. Eles notaram que Cynthia não deixou recado informando para onde ela tinha ido, coisa que Cynthia fazia sempre que ela saía. Eles acharam aquilo estranho. Porém, eles acharam que Cynthia havia saído para almoçar e na pressa esqueceu de deixar recado escrito para onde ela iria. Quando os dois advogados descobriram que o carro de Cynthia ainda estava parado no estacionamento, eles ficaram preocupados, pois caso Cynthia fosse almoçar, ela teria usado o carro. Quando perceberam que Cynthia não havia deixado o telefone do escritório em espera, eles começaram a achar que algo estranho tinha acontecido com ela. James Rabbit, um dos advogados que trabalhava no escritório, se abaixou na sala de Cynthia e notou que Cynthia havia deixado seu romance de bolso aberto em sua mesa. Ele olhou rapidamente pela página, e a página estava justamente na parte do romance, onde a personagem principal foi sequestrada e que temia estar prestes a morrer. Nisso ele sentiu um arrepio muito forte. Embora essa descoberta pudesse não significar muito, pois poderia ser apenas uma coincidência, muitos do escritório estavam cientes que Cynthia havia passado o ano anterior com medo que alguém tivesse perseguindo ela. Ciente disso, James Rabbit ligou para a casa de Cynthia, para perguntar aos pais dela se ela estava lá ou se ela esteve lá. Os pais dela disseram que ela estava lá apenas na parte da manhã. Assim que ele confirmou que ninguém sabia onde Cynthia estava, por volta das 2h30 daquele dia, ele chamou a polícia e denunciou o seu desaparecimento. Naquele mesmo dia iniciaram as investigações no escritório em que Cynthia trabalhava. Eles vasculharam o escritório de advocacia e não encontraram nada que indicasse que houve algum tipo de luta. As únicas coisas que eles não encontraram de Cynthia eram sua bolsa e suas chaves. Essas eram as únicas coisas que estavam faltando na sala de Cynthia. Embora existia a possibilidade de Cynthia ter fugido, não fazia sentido Cynthia ter fugido de forma voluntária. Ela tinha uma boa relação com seus pais e estava feliz em iniciar a faculdade com seu namorado e tinha um bom emprego. Além disso, havia deixado uma boa quantidade de dinheiro em sua conta, o que não faria sentido deixar lá caso ela pretendesse fugir. Houve 2 testemunhas que viram Cynthia naquela manhã. Mais precisamente às 9h45 da manhã, uma mulher estava querendo ver as horas e olhou em um relógio que ficava dentro da advocacia em que Cynthia trabalhava e viu Cynthia no escritório trabalhando.
Outra pessoa também avistou Cynthia naquela manhã. Um homem da manutenção lembrou de tê-la visto entrar no prédio, onde ficava o escritório de advocacia em que ela trabalhava por volta das 8h50. Naquela manhã ela havia feito e recebido telefonemas, porém por volta das 10 horas da manhã. Os clientes perceberam que ninguém atendia ao telefone do escritório. O que quer que tenha acontecido com Cynthia aconteceu nessa hora. Os detetives entrevistaram todas as pessoas que trabalhavam no escritório. Muitos confirmaram o fato de que ela estava andando com muito medo de alguém estar perseguindo ela, porém nenhum deles foi capaz de oferecer qualquer dica sobre o que poderia ter acontecido com ela. A família, o namorado e os amigos dela foram questionados, e todos reiteraram que apesar dos medos que Cynthia sentia de que alguém estivesse perseguindo ela era uma pessoa feliz e estava animada para começar a faculdade. Cynthia tinha uma grande rede de amigos e sua família, e seus amigos não acreditavam na teoria de que Cynthia poderia ter fugido voluntariamente para começar uma nova vida em algum lugar. A única coisa que se havia levado era sua bolsa e suas chaves. O seu carro novo, e até as suas maquiagens haviam sido deixados. Cynthia havia retirado $5 da sua conta bancária no início daquela semana, e não havia mexido na sua conta até então. Os investigadores vasculharam a casa de Cynthia, e não encontraram nenhuma evidência que indicasse que ela estava planejando desaparecer. Uma das pistas mais intrigantes era justamente aquela pichação escrita na parede. Escrito, "Eu te amo Cindy por GW", e aquelas pequenas pichações espalhadas pelo shopping com a mensagem, "CJ mais CW". Os investigadores estavam curiosos para saber quem era GW, e se ele tinha algo a ver com o desaparecimento de Cynthia. Os investigadores conseguiram localizar um homem que admitiu ser a pessoa que escrevia aquelas mensagens. Porém, este homem nunca ouviu falar de Cynthia Anderson, e a mensagem escrita era para sua namorada, que também se chamava Cindy. E que foi apenas coincidência que Cynthia Anderson trabalhou nas proximidades em que a mensagem foi escrita. Por fim, não houve qualquer prova que ligasse esse homem ao desaparecimento de Cynthia. Agora, minha opinião sobre esse homem. O que para mim não sustenta essa afirmação é que surgiram pichações pelo shopping com a sigla CJ mais CW. O homem disse que essas mensagens eram para sua namorada, porém o nome do meio de Cynthia era Jane, logo faria sentido o CJ nessas pichações ser realmente Cynthia Anderson. Será que era coincidência também que a namorada desse homem, que também se chamava Cindy, ter o nome do meio iniciado com J? Se tinha, eu não encontrei essa informação nas minhas pesquisas. Bem, vamos continuar. Os investigadores estavam cientes dos telefonemas estranhos que Cynthia estava recebendo naquele verão, porém eles foram incapazes de identificar qualquer pista sobre de onde estava vindo as ligações. E após o desaparecimento de Cynthia, ninguém no escritório em que ela trabalhava relatou qualquer tipo de ligação estranha. Os investigadores investigaram na área toda ao redor do shopping, onde ela foi vista pela última vez. Porém, nada foi encontrado. A polícia então começa uma busca na cidade em depósitos de lixo. O namorado de Cynthia e muitos outros amigos ajudaram a polícia a investigar seu desaparecimento pela cidade. E caso Cynthia fosse encontrada nessa busca nos depósitos de lixo, provavelmente ela não estaria viva. Setembro de 1981, um mês depois de Cynthia desaparecer. Nesse mês a polícia recebeu uma estranha ligação. Era uma voz feminina sussurrando, e parecia estar com medo, e afirmou que Cynthia estava sendo mantida em cativeiro no porão de uma casa branca no norte de Toledo. A mulher desligou rapidamente antes que a polícia pudesse questioná-la. Poucos minutos depois a mulher liga novamente. Dessa vez ela foi mais direta, e disse que Cindy estava sendo mantida em cativeiro em uma casa ao lado de outra propriedade, e ambas as casas pertenciam à mesma família. Ela disse que a família estava fora da cidade, mas o filho deles estava em casa, e que ele era quem estava mantendo Cynthia prisioneira no porão. Quando o policial perguntou o nome da pessoa que ligou, ela desligou novamente. As buscas por casas como a descrita não deram em nada, e apesar dos repetidos apelos, nunca mais ouviu falar de quem ligou. Desde os telefonemas da mulher anônima em setembro de 1981, nenhuma outra pista sólida apareceu sobre o desaparecimento de Cindy Anderson. Com o tempo, as pistas foram esfriando. O tempo foi passando, e chegou o fim de ano, e a família tinha pouco para se comemorar. 1995, 14 anos após o desaparecimento de Cynthia Anderson.
O caso teve uma reviravolta em 1995. José Rodrigues era um chefe de um grupo que traficava cocaína, que a polícia acreditava estar operando em Toledo desde 1978. Em 1995, José Rodrigues foi condenado por acusações federais de tráfico de drogas. Também foi condenado Richard Neller, que trabalhava no mesmo escritório em que Cíntia trabalhava. Na época do desaparecimento de Cindy, Neller era o advogado de Rodrigues. Um colega de cela de Rodrigues testemunhou que Rodrigues disse a ele que matou Cindy com um 9mm, porque Cíntia aparentemente tinha ouvido conversas entre Rodrigues e Neller sobre tráfico de drogas. Uma força-tarefa federal antidrogas passou 3 dias vasculhando a área ao redor de um lago de Perrisbura à procura do corpo de Cindy, mas não encontrou nada que indicasse que ela já tinha estado lá. As informações deles, que aparentemente vieram de um informante da prisão que procurava reduzir sua pena, pareciam estar erradas. Um juiz disse que o testemunho do prisioneiro não era confiável, e não havia encontrado nenhuma evidência física ligando qualquer um dos 2 homens ao desaparecimento e assassinato de Cindy. Rodrigues e Neller continuam presos. Nenhum dos 2 foi acusado de ligação com o desaparecimento de Cindy, mas os 2 homens ainda assim são considerados suspeitos. Outros suspeitos do assassinato de Cíntia são os irmãos Anthony e Nathaniel Cook. Ao longo de 16 meses na década de 1980, os 2 irmãos assassinaram pelo menos 9 pessoas em Ohio, a maioria mulheres jovens. Em 2000, como parte de um acordo judicial com o promotor no condado de Lucas, o mesmo condado de onde Cíntia desapareceu, os irmãos Cook confessaram em fita muitos homicídios, embora negassem ter matado Cynthia Anderson. Teorias sobre o que pode ter acontecido com Cynthia Anderson. Teoria 1. Talvez Cíntia tenha sido assassinada por José Rodrigues, por ela ter ouvido conversas sobre drogas entre José Rodrigues e Richard Neller, enquanto ela trabalhava no escritório. Teoria 2. Cíntia talvez foi vítima da série de assassinatos cometidos por Anthony e Nathaniel Cook, embora eles tenham negado que tivesse assassinado Cynthia Anderson. Teoria 3. Cíntia foi sequestrada por alguém obcecado por ela. Os investigadores, junto com os amigos de Cíntia, tentaram descobrir quem era a pessoa que escrevia as mensagens pichadas na parede do shopping. Eles conseguiram achar um suspeito, que era um homem da manutenção que trabalhava no prédio onde ficava o escritório em que Cíntia trabalhava. Esse homem tinha um nome que batia com as iniciais GW. Além disso, esse homem possuía as chaves de todas as portas dos escritórios. Com isso, ele poderia facilmente entrar no escritório em que Cíntia trabalhava, mesmo o escritório estando trancado, e trancar ele. Porém, nenhuma evidência foi encontrada indicando que esse homem era de alguma forma o responsável pelo desaparecimento de Cíntia. Nenhuma acusação foi feita contra ele. Teoria 4. O homem que se apresentou como sendo o responsável por pintar aquelas mensagens pode ter sequestrado Cindy, mesmo ele tendo afirmado que as mensagens eram para outra mulher chamada Cindy, que era sua namorada. O que não faz sentido é que havia mensagens no shopping escritas como CJ mais GW. O nome do meio de Cynthia Anderson era Cynthia Jane Anderson, o que batia com as iniciais pintadas na parede. Será que, além da namorada do homem se chamar Cynthia, trabalhar na mesma área que dava para ver as mensagens pichadas, ainda por cima ela teria o nome do meio iniciado com J? É muita coincidência para mim. Na minha opinião, existe muitas evidências que mostram que a Cynthia descrita nas mensagens era realmente Cynthia Anderson, e não outra mulher com o mesmo nome que Cynthia. Teoria 5. Aquelas informações dadas naqueles telefonemas misteriosos feitos um mês depois que Cynthia tinha desaparecido talvez fossem verdades, afirmando que Cynthia estava sendo mantida em cativeiro em um porão de uma casa branca ao norte de Toledo, pelo filho da família que era proprietária dessa casa. Teoria 6. Cynthia decidiu fugir. A família de Cynthia Anderson tinha sido descrita como sendo uma família rígida. A irmã de Cynthia disse: "Meus pais queriam que nos envolvêssemos com a igreja." Talvez Cynthia não gostasse daquela vida rígida e queria ver o mundo a partir de seu ponto de vista. Ir embora fosse a maneira mais fácil de fazer isso. O pai de Cynthia notou que ela passou a se interessar por sua aparência e a fazer dieta nas semanas que antecederam seu desaparecimento. Ele sugeriu que essas mudanças podem ter contribuído para o desaparecimento de sua filha. A teoria da fuga é reforçada pela ausência de quaisquer sinais de luta.
e pelo fato de que as portas do escritório de advocacia estavam trancadas. No entanto, aparentemente havia uma quantidade substancial de dinheiro restante em sua conta bancária, o que a teria ajudado a começar uma nova vida, se essa fosse sua intenção. Seus pais disseram que ela era uma menina muito feliz e estava muito animada para iniciar a faculdade com seu namorado. Porém, ainda existe essa possibilidade, por mais remota que ela possa parecer. Estas são imagens mostrando Cindy com aproximadamente 30 anos. Outras fotos com idade mais avançada de Cindy não foram criadas porque as evidências sugerem que ela foi assassinada. A conta bancária de Cindy e seu cartão de previdência social não tiveram atividade desde seu desaparecimento. Seus pais já faleceram. Seus 3 irmãos continuam em busca de respostas. Esse caso, para mim, é muito misterioso, pois Cynthia passou o ano todo com medo de que alguém pudesse estar perseguindo ela. Ela sonhou que ela havia sido sequestrada várias vezes, e um dia aparentemente normal, ela simplesmente desaparece sem deixar nenhuma pista. A menina que sonhava que iria ser sequestrada em um dia sumiu sem deixar rastros. Eu espero que um dia apareça novas informações sobre o paradeiro dela. Me diz nos comentários o que vocês acharam. Espero que tenham gostado desse formato de vídeo. Nos vemos nos próximos vídeos.